Pai do Senhor, irmãos, eis-me aqui novamente, com a graça de Deus, que todos estejam com a graça dele, amém? Hoje nós vamos dar continuidade aqui à leitura bíblica, amém? Em 1 Samuel, hoje nós vamos para o capítulo 23, que fala sobre Davi derrota os filisteus. É um livro, irmãos, que fala muito sobre as batalhas espirituais, né? Quando Saul começou a se achar que ele poderia fazer conforme ele mesmo, não seguindo as leis de Deus, porque todos os profetas que Deus colocava ali como rei, ele colocava para que ele seguisse as leis de Deus, né? E quando ele colocou Saul, ele não fez nenhuma aprovação com Saul, ele simplesmente colocou Saul como rei. Mas Saul, ao invés de ter feito as vontades de Deus, não, ele passou a fazer as vontades próprias dele. E nisso Deus começou a querer trabalhar na vida dele, para ver se ele mudava, para ver se ele voltava atrás dos seus erros. Mas cada vez que Deus dava uma aprovação para ver se ele mudava, ao invés dele mudar, ele simplesmente só fazia piorar. E hoje, irmãos, é o que acontece conosco, né? Com os seres humanos. Em geral, muitas vezes eles passam pelas provações e ainda passando pelas provações, eles não acreditam que Deus é Deus na vida deles. Porque muitas vezes Deus coloca nós na provação para nos provar mesmo, para saber se nós somos capazes de seguir Ele até o final. Saber se nós somos capazes de sermos fiel a Ele. E isso que Deus quer de nós, como eu sempre repito para vocês na mesma tecla, que Deus quer nossa fidelidade a Ele, amém? Vamos dar aqui a continuidade à palavra. Davi derrota os filisteus. E avisaram Davi, dizendo: eis que os filisteus combatem contra Quieta e roubam as eiras. O Davi consultou ao Senhor, dizendo: irei eu para ferir esses filisteus? E o Senhor respondeu a Davi: vai e fere os filisteus e livra Quiela. Irmãos, é mais do que provável que no meio daquele povo, pelo qual Davi se comunicou com o Senhor, que Davi se comunicou com o Senhor, foi pelo Urim e pelo Tumim, irmãos. Como dissemos em outros lugares, o que Urim e Tumim eram, ninguém sabe exatamente. Sabe-se que o que quer que fosse, eram guardados em algum tipo de bolso ou compartimento atrás do efode. Este era uma vestes em forma de colete, irmãos, que eram usados pelo sumo sacerdote. A palavra Urim significa luzes. A palavra Tumim significa perfeição. Parece, irmãos, que quando eram apresentadas as perguntas, eram lançadas a sorte de efode e dava um sim ou não como respostas. Era assim que Davi costumava, né, conversar com Deus, e Deus mandava a resposta para ele, se era sim ou se era não. Mas os que estavam com Davi lhe disseram: eis que nós aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila contra o exército dos filisteus. Então Davi voltou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, que eu entregarei os filisteus em tuas mãos. E partiu, pois, Davi com seus homens para Keila. Ao que parece, ele agora concordaram com Deus. E guerreou contra os filisteus e trouxe os seus gados e os feriu com grande estrago. E Davi libertou os moradores de Keila. Saul tenta matar Davi novamente. E aconteceu que, fugindo Abiatar, filho de Amaleque, para Davi em Keila, desceu com o efode na mão. E foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então disse Saul: Deus o trouxe para as minhas mãos, porque ele está encerrado, havendo entrado numa cidade com portas e fechaduras.
O interessante é que Saul, irmãos, tinha chegado a um tão alto grau de demência que ele acreditou que Deus, na realidade, estava ajudando-o a si mesmo. A maioria dos que andam por caminhos de maldade afirmam que Deus é seu sócio. Irmãos, olha só, nós entendemos aqui que hoje, no mundo em que vivemos, muitas vezes as pessoas cometem a maldade e acham, eles têm a plena certeza que Deus está a favor deles, que Deus está os ajudando a fazer a maldade. Eles querem ser, na maldade, sócio com Deus. Mas ninguém cria essa sociedade com Deus, porque Deus não faz mal a ninguém. E ali, Saul, ele acreditava que Deus estava do lado dele, que Deus estava ajudando ele, confirmando as suas maldades. Ele já estava num grau de demência que ele não sabia mais o que ele estava fazendo na vida dele, irmãos. Ele estava obcecado a acabar com a vida de Davi. Quando isso aconteceu, Saul então convocou todo o povo à batalha para descer aquela e cercar Davi com os seus homens. Mas entendendo Davi que Saul intentava o mal contra ele, disse a Abinadab, o sacerdote, traze o efode. E disse ainda Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem sabido que Saul trata-se de contra Keila, para destruir a cidade por minha causa. Serão entregues os cidadãos de Keila em suas mãos? Saul descerá com o seu servo, com o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, rogo de que o declare o teu servo, e o Senhor disse, sim, descerá. Disse então Davi aos moradores de Keila, entregarão a mim os meus homens nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Aqui, irmãos, Davi estava com um pouco de dúvida e um pouco de medo também no coração, né? Davi os tinha salvado, os moradores de Keila, dos filisteus, e mesmo assim eles o entregariam a Saul. Para dizer a verdade, a igreja moderna, como Keila, antigamente não pode respeitar Davi, embora ele a tenha livrado dos inimigos. Uma vez mais, Keila escolhe Saul, e essa é a tragédia daquele povo, porque Davi os salvaram eles, né, da maldade, mas ainda assim eles escolheram Saul, eles não escolheram a Davi, o servo do Senhor. Davi escapa para o deserto. Davi então se levantou com seus homens, que eram uns 600, e foram de Keila para Irmãos, me perdoa que eu me perdi um pouquinho aqui na palavra, mas vou dar continuidade. Vendo, pois, Davi que Saul havia saído em busca da sua vida, esteve num bosque no deserto de Sife. O caminho de Davi pareceu perigoso e aos olhos naturais era mesmo. Entretanto, o caminho de Saul lhe era impossível, aquele em que Deus pôs a sua unção. Os homens, apesar de seu entusiasmo e esforço, não podem vencer. Olha, nessa palavra aqui, irmãos, a gente vê que Deus fala grandemente conosco. Deus está falando comigo e eu tenho certeza que Deus está falando com cada um de vocês. Aonde existe a unção de Deus, aonde existe a permissão de Deus, homem nenhum pode tocar. Guerra nenhuma pode ser vencida. Será derrotada, porque Deus está no controle. Então, nós, em todas as guerras que nós entrarmos, nós temos a capacidade de entender que Deus é conosco, que Deus cuida de cada um de nós, que Deus não vai deixar com que nós passamos pela situação sozinhos. Deus está conosco, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando dos nossos, amém? Jonatas e Davi. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e veio a Davi no bosque, confortou
a sua mão em Deus. E lhes disse: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, e tu reinarás sobre Israel, e eu serei segundo depois de ti. E até Saul, meu pai, bem sabe. E entre ambos foi feita uma aliança diante do Senhor. E Davi ficou no bosque, Jonathan voltou para sua casa. Os Cifeus. E subiram os Cifeus para dizer a Saul em Gibeá: Não está Davi escondido em nossa terra, nas penhas do bosque, na colina de Aquilá, que está à mão direita de Jeslom? Portanto, o rei desce agora apressadamente, segundo o teu desejo na tua alma, nos entregaremos nas mãos do rei. E Saul disse: Bendito sejais vós do Senhor, que tivesses compaixão de mim. Quantos na atualidade, irmãos, como Saul, usam a terminologia das Escrituras, mas o seu coração, como o de Saul, está nas trevas e no pecado. Muitos acham que está com Deus, mas não. Eles fazem a maldade, eles cometem o pecado e acham que Deus é com eles. Irmãos, existe sim pessoas hoje no mundo vivendo essa ironia da vida deles, porque é uma falsa fé. Eles creem em Deus, eles querem acreditar em Deus, mas eles acreditam que Deus é capaz de sustentar a maldade deles. E não é assim que Deus trabalha em nossas vidas. Vamos para o capítulo 24, irmãos. Davi poupa a vida de Saul. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, avisaram-no dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. E tomando Saul 3.000 homens escolhidos em todo o Israel, foi em busca de Davi e dos seus homens pelos cumes dos penhascos das cabras mondezas. E quando chegou a um curral de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, entrou Saul nela a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. É óbvio que Saul não se deu conta de que eles estavam ali. E os homens de Davi lhes disseram: Eis aqui o dia no qual se tem dito ao Senhor: Eis que eu te entrego o teu inimigo em tuas mãos, e farás com ele como bem te parecer. E Davi se levantou silenciosamente, cortou a orla do seu manto, do manto de Saul. Obviamente, irmão, Saul se deitou para descansar e estava dormindo. A suposta promessa neste versículo, na realidade, irmãos, foi feita por Deus. Assim é o homem. As promessas que foram feitas, o homem as estima ligeiramente, e as promessas que não foram feitas, ele as inventa e cria. O Filho de Deus que tenha de se cuidar para ler a palavra de Deus, o que não existe nela, e também não deve falhar em reclamar todas as promessas de Deus. Porém, depois disto, o coração de Davi doeu, porque tinha cortado a orla no manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de fazer tal coisa contra o meu senhor. Ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, porque é ungido do Senhor. Irmãos, isso significa que Saul ainda era ungido pelo Espírito Santo, porque ele não era. Significa que ele tinha sido ungido para ser rei de Israel. Embora Saul tivesse sido selecionado pelo homem, Deus todavia tinha determinado algo ao permitir que tal homem fosse rei de Israel. Então, se era incorreto estender a mão e prejudicar alguém como Saul, que era de fato possuído por demônios, quanto mais incorreto seria tocar em um que verdadeiramente seria ungido por Deus. Davi, ele tinha medo de tocar em Saul porque ele acreditava que ele era ungido de Deus. Saul, sim, ele foi ungido por Deus, mas acabou sendo amaldiçoado porque ele não queria seguir as promessas de Deus. E Davi, com essas palavras, conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul, saindo da caverna, se foi pelo seu caminho. Mas Davi fala com Saul:
Davi se levantou depois e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com seu rosto em terra e fez reverência. E disse Davi a Saul: Por que ouves as palavras dos que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que viram hoje os teus olhos como o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e disseram alguma que te matasse, mas te poupei, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. E olha, meu pai, veja aqui na minha mão a orla do seu manto, porque eu cortei a orla do seu manto e não te matei. Reconhece, pois, e vê que não há mal nem traição nas minhas mãos, nem pequei contra ti, contudo tu andas à caça da minha vida para tirares. Julgue, ó Senhor, entre mim e ti, me vingue de ti, ó Senhor, mas a minha mão não será contra ti. Como diz um provérbio dos antigos, a impiedade procede dos ímpios, assim que a minha mão não será contra ti. Depois de quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? Há um cão morto ou há uma pulga? Senhor, pois será o juiz, e ele julgará entre mim e ti. Ele verá, advogará, e a minha causa, e me defenderá na sua mão. Irmãos, Deus, ele é advogado dos advogados, é Deus que julga nossas causas, é Deus que nos advoga. Temos que entender que Deus é por nós. Davi teve a chance de destruir Saul. Davi teve a chance de tirar a vida de Saul. Porque Saul, ele viveu a vida dele em prol a perseguir Saul, a perseguir o Davi. Tanto que mesmo depois que Davi poupou a vida dele, ele continuou, ele ainda tentou continuar. Mas Saul reconhece o seu erro. E aconteceu que quando Davi acabou de dizer essas palavras, Saul disse: É esta a tua voz, meu filho, Davi? E Saul, levantando-se sua voz, chorou. E disse a Davi: Mais justo és tu do que eu, pois tens que me recompensado com bem, havendo eu te pagado com mal. Tu mostrastes hoje que tens procedido bem para comigo, pois não me matastes, havendo o Senhor me posto em suas mãos. Porque quem encontrará o seu inimigo e o deixará ir são e salvo. O Senhor, pois, te pague com bem pelo que neste dia me fizestes. E agora, pois, eu entendo que tu hás de reinar e que o reino de Israel seja firme e estava em suas mãos. Irmãos, aqui nós vemos que Saul reconheceu o verdadeiro Davi que ele perseguia. Saul sabia da profecia a respeito de Davi, que tinha sido comunicada por Samuel. O profeta de fato está precisamente a mesma razão porque ele tinha tentado matar Davi. O arrependimento de Saul não duraria muito tempo. Saul é um quadro perfeito da igreja apóstata, que fará tudo ao seu alcance para preservar o seu poder. Também, Davi deveria ser um quadro perfeito na verdadeira igreja de Jesus Cristo, que fará tudo que estiver ao seu alcance para não se intrometer no domínio que é unicamente do Senhor. Entretanto, isso não proíbe um verdadeiro filho de Deus de batalhar pela fé que uma vez foi entregue nas suas mãos, que foi entregue aos santos. Irmãos, a gente vê que mesmo Davi tendo feito tudo isso, a gente percebe que Saul ainda tem a maldade no coração. Ele finge perdoar, ele finge pedir perdão a Davi, mas Deus conhece, porque Deus sonda nossos corações. Deus nos conhece por dentro, irmãos. Hoje você pode pedir perdão para alguém da boca para fora, mas Deus sabe que seu coração não está pedindo, que seu coração está ainda em trevas.
E isso estava acontecendo com Saul. Mesmo ele reconhecendo o erro dele, ele ainda não caía na real que ele precisava obedecer a Deus. Que aqui nós vemos que Deus quer a obediência de Saul, mas Saul não chegava a isso. Então Davi jurou a Saul e Saul se foi à sua casa. Davi, porém, e os seus homens subiram, Davi, porém, e os seus homens subiram a um lugar forte. Quando Davi se tornou rei, o único que restou da casa de Saul era Mefibosete. Davi demonstrou grande bondade a este neto de Saul, exatamente como ele havia prometido. Irmãos, a gente vê a luta que foi de Davi para se livrar das contendas de Saul. A morte de Samuel no capítulo 25, irmãos. E morreu Samuel e se juntou todos os Israel, e o prantearam e o sepultaram em sua casa em Ramã. E se levantou Davi e se foi ao deserto de Parã. Em Maom havia um homem que tinha sua fazenda no Carmelo, o qual era muito rico e poderoso, e possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas. E aconteceu que ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome daquele homem era Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era aquela mulher de bom entendimento e formosa, mas o homem era duro e de más obras, e era da linhagem de Calebe. Davi, estando no deserto, ouviu que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Então enviou Davi 10 criados e lhes disse: Sube ao Carmelo e chegando a Nabal, saudai em meu nome. E lhes digam assim: que vivas e tenhas paz, e que tua família tenha paz e tenha paz tudo o que tens. Acabo de escutar que tens tosqueadores agora, os pastores teus que estiveram conosco nunca fizemos agravo, nem lhe faltou algo em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta ao seu criado que ele te dirão. Isso acha, portanto, este criado graça aos seus olhos, porque viemos em bom dia. Rogo-te, pois, que deis ao teu servo, teu filho Davi, o que achares à mão. E quando chegaram os criados de Davi, disseram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi e se calaram. Nabal respondeu aos criados de Davi, dizendo: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Existem muitos servos hoje que fogem dos seus senhores. Tenho que tomar eu agora o meu pão, a minha água e a carne que preparei para os meus tosqueadores e as dar a um homem que não sei de onde vem? E tornaram aos criados de Davi, voltando pelo seu caminho, e chegando, disseram a Davi todas as palavras. Então Davi disse aos seus homens: Cinja cada um a sua espada. E cingiu cada um a sua espada também, cingiu Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens e ficaram 200 com a bagagem. Ficaram no acampamento, nenhum homem é perfeito. Embora seja um tipo de Cristo, e Davi, como o apóstolo Paulo, ferido com a injustiça da linguagem de Nabal, partiu para o castigar. Mas o Senhor o livrou da armadilha. Abigail, como veremos, foi instrumento deste livramento. E um dos criados avisou Abigail, mulher de Nabal, dizendo que eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para que saudasse o nosso amo, e ele os destratou. Mas aqueles homens nos foram muito bons e nunca me incomodaram, nem nada nos faltou em todo o tempo que conversamos com eles, enquanto estivemos no campo. Foram-nos por muro de dia e de noite, por todos os dias em que estivemos com ele, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque o mal está já de todo resolvido contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é tão filho de Belial que ninguém lhe pode falar. Então Abigail rapidamente tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de grãos de trigo tostado.
e 100 cachos de uvas passas e 200 passas de figos secos, e os carregou em jumentos, e disse aos seus criados: Ide adiante de mim, que eu vos seguirei de perto. E nada lhe declarou o marido Nabal. E assentando-se sobre um jumento, desceu a uma parte secreta do monte. E eis que Davi e os seus homens vinham ao encontro dela, e ela foi ao encontro deles. E Davi dito, certamente, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, que nada lhe tenha faltado de tudo que é dele, e ele me pagou mal com bem, por bem. Assim faça Deus e assim acrescente aos inimigos de Davi, que daqui até amanhã não deixarei de nada do que for dele, nem mesmo um menino. Davi precisava precisamente a intenção de matar Nabal e qualquer um que resistisse com ele. E quando Abigail viu Davi, apressou-se, desmontou o jumento e, prostrando-se diante de Davi, sobre seu rosto, inclinou-se à terra e se lançou aos seus pés e disse: Ah, meu senhor, sobre mim seja transgressão, mas te rogo que deixes falar a tua serva aos teus ouvidos e ouça as palavras de sua serva. Não ponha agora o meu senhor o teu coração naquele homem brusco, Nabal, porque conforme o seu nome, assim é ele. Ele se chama Nabal, e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os criados do meu senhor, os quais tu enviastes. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a sua alma, que o Senhor tem impedido de derramar sangue e te vingar por tua própria mão. Sejam, pois, como Nabal os seus inimigos, e todos os que procuram o mal contra o seu senhor. E agora este presente é o que tua serva trouxe para o meu senhor. Seja dado aos criados que seguem com o Senhor. E eu te rogo que perdoes a tua serva esta ofensa, pois o Senhor certamente fará com que a casa do meu senhor seja firme, porquanto meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e maus não se tem achado em ti nos teus dias. Com base nas declarações, concluímos que Abigail sabia tudo a respeito de Davi. Definitivamente seu marido Nabal também sabia. Portanto, a resposta de Nabal ao rogo de Davi por ajuda não foi devido à ignorância, à estupidez. E se alguém se levantar para te perseguir e atentar contra a sua vida, a alma do meu Senhor será dada do feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, e ele arrochará ao longe da vida de teus inimigos, como o meio do cavado de uma funda. E acontecerá que, quando o Senhor fizer com o meu Senhor conforme todo o bem que tem falado de ti, e te estabelecer para que sejas príncipe sobre Israel, então meu Senhor não se fará isto por tropeço, nem por confusão no coração, que tenhas derramado sangue sem causa, ou que meu senhor venha vingado a si mesmo. E quando, pois, o Senhor tiver feito bem ao meu senhor, lembrar-te então da tua serva. Davi poupa Nabal. E disse Davi então a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que te enviou hoje para vires ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho. E bendita tu, pois me tens impedido hoje de derramar sangue, se vingar-me pela minha própria mão. Porque vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal. Pois se tu não tivesse se apressado em vir ao meu encontro, até a luz da manhã não ficaria Nabal nem mesmo o menino. E recebeu Davi a sua mão do que havia trazido e lhes disse: Sobe em paz à tua casa, e veja que tenho dado ouvidos à tua voz e te tenho respeitado. E Abigail, vindo a Nabal, eis que ele tinha um banquete em sua casa como um banquete de rei. E estava alegre o coração de Nabal, e estava já muito bêbado. Por isso ela não lhe declarou nem um pouco nem muito, até que viesse o dia seguinte. Mas pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, a sua mulher referiu-lhe aquelas coisas, e lhe paralisou o coração, e ficou ele como pedra. E passados 10 dias, o Senhor feriu Nabal, e este morreu. Devido às suas ações para Davi, vários anos foram cortados da sua vida deste homem. Entretanto, foi o Senhor quem fez isto, não Davi. Quantas vezes ferimos a nós mesmos porque não deixar
as coisas na mão do Senhor. E logo que Davi ouviu que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta recebida da mão do Nabal e preservou o mal ao seu servo. O Senhor fez tomar a malícia de Nabal sobre as suas próprias cabeças. Depois enviou Davi para falar com Abigail para tomá-lo por sua mulher. E os criados de Davi vieram a Abigail no Carmelo e falaram com ela, dizendo: Davi enviou-te para te tomar por sua mulher. E ela então se levantou e inclinou seu rosto em terra, dizendo: Eis que a tua serva servirá de criada, que lave os teus pés dos servos do meu senhor. E levantando-se logo Abigail com 5 criadas que a seguiam, montou no jumento e seguiu o mensageiro de Davi, e foi a sua mulher. Também tomou Davi Aionã, Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado suas filhas Mical, mulher de Davi, e Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Se Davi tivesse guardado os seus ensinamentos bíblicos, ele teria tido somente uma esposa, porque assim foi ordenado desde o princípio. Por essa ação, Davi deu um péssimo exemplo a seu filho Salomão, o qual teve muitas mulheres, algumas delas eram de nações pagãs e desviavam o coração dele de Deus. Olha só, irmãos, a gente vê que por mais que Davi fosse abençoado por Deus, Davi ainda pecou contra Deus, porque desde o princípio era para Davi ter apenas uma mulher. Mas Davi, com a sua protuberância, com a sua impiedade de achar que ele poderia, ele acabou tendo mais de uma mulher. E isso com certeza não agradou a Deus, porque foi o mau exemplo que ele deu ao seu filho, né? Que Salomão acabou se tornando um homem com várias mulheres. Muitas mulheres Salomão teve. E isso, com certeza, não. Eles simplesmente desviaram do coração de Deus, porque Deus não queria isso para eles. E assim somos nós, irmãos. Muitas vezes nós deixamos de seguir a palavra de Deus para seguir nós mesmos. Muitas vezes nós deixamos de fazer a coisa certa para cumprir a errada. O caminho certo é Deus, o caminho certo é o Senhor. Não existe essa de achar que o caminho largo é o melhor caminho. O melhor caminho que nós temos é o caminho de Deus, que é o caminho estreito, irmão. É um caminho cheio de penduros, é um caminho cheio de lutas, mas lá na frente nós encontraremos a nossa vitória. E é isso que Deus fala conosco nesta tarde. Deus fala que nós temos que ser sempre fiel a Ele, nós temos sempre que buscar a Ele, fazer a vontade dEle. Qual é a vontade de Deus, irmãos, em nossas vidas? Converse com Ele, entre numa intimidade com Deus, procure saber qual é a intimidade que Deus quer com você nesse momento, o que Deus quer da sua vida, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai querido, Pai amado, apresentando essa leitura bíblica, Pai. Que o Espírito Santo possa ter falado com teus filhos e não a mim. Que o Senhor possa me perdoar, Senhor, meu Deus, que eu possa ter cometido algo que não te agradasse, ter pecado contra ti, Pai, ter feito algo que não viesse de ti, Senhor. Que o Senhor possa me perdoar se eu fiz algo que não fez bem aos seus olhos, Pai. Senhor, meu Deus, eu peço perdão, meu Deus, por tudo, Pai. Seja do bom, seja do ruim, mas eu peço perdão por tudo, Pai. Eu peço perdão pelo dia de hoje, Senhor. Eu não sei quantas vezes eu possa ter pecado, mas o Senhor me conhece de dentro para fora. Nós nos conhecemos de fora, mas não nos conhecemos por dentro, Pai. Então, se pequei em pensamento, se pequei em alguma maneira, Senhor, me perdoa. Pai, eu venho agradecer, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito dentro da minha casa, com os meus familiares e filhos. Eu venho agradecer, Pai, por o Senhor cuidar de cada um deles, Pai, conforme a sua vontade, pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu amor, Senhor, meu Deus, que você tem por cada um dos meus filhos e por minha vida. Venho apresentar, Senhor, meu Deus, a cada irmão e irmã que aqui se encontra, Pai, orando, ouvindo, Senhor, meu Deus, essa leitura bíblica. Eu venho, Senhor, meu Deus, apresentar cada filhos e filhas, Pai,
Que o Senhor possa entrar, Senhor, meu Deus, com providência na vida deles. Que o Senhor possa entrar com providências na casa deles, Pai. Vai repreendendo todo o mal. Vai repreendendo toda força maligna, toda macumbaria, toda feitiçaria. Vai repreendendo, Senhor, meu Deus, todo disse-me-disse, toda inveja, toda calúnia, todo ódio, toda falta de perdão, Senhor. Vai repreendendo, vai jogando por terra. Que seus filhos venham aprender a perdoar. Que seus filhos venham aprender a pedir perdão. Que eles possam se voltar cada vez mais ao primeiro amor, Senhor, meu Deus, amando as suas famílias, Pai. Que seus filhos amem seus pais, que seus pais amem seus filhos, Pai. Porque nós sabemos que no mundo em que estamos vivendo, Pai, são muitas atrocidades, Pai, que está acontecendo. Quantas mães estão ceifando a vida dos teus filhos, Pai. Quantos pais estão desfazendo dos teus filhos como lixo, Pai. Senhor, meu Deus, toca no coração deles, Pai. Toca no coração, Senhor, meu Deus, de cada ser humano nesta terra, Pai. Nós precisamos da sua bênção, nós precisamos da sua graça, Pai. Ô, Senhor, meu Deus, vai levando providência, vai entrando, vai visitando a casa dos seus servos, das suas servas, Pai. Dos seus filhos e filhas, Pai. Porque nós não estamos aqui para pregar religião, nós não estamos aqui para pregar igreja, nem nome de igreja, Pai. Porque nome de igreja, religião não salva ninguém. O que salva, Senhor, meu Deus, nossas vidas é a nossa comunhão contigo. É a verdadeira intenção que nós temos, Senhor, meu Deus, de estar na sua presença, Pai. Pai, com suas mãos poderosas, Senhor, meu Deus, vai tocando em todas as enfermidades, vai tocando no corpo dos teus filhos, Pai e filhas. Vai tirando, Senhor, meu Deus, toda potestade, todo principado. Vai tirando, Senhor, meu Deus, tudo que venha a ser ruim na vida dos teus filhos. Toca, Senhor, meu Deus, com seu poder santo no sangue, na carne, nos nervos, nos ossos, nos órgãos. Toca, Senhor, meu Deus, cada fio de cabelo dos teus filhos, Pai. Vai limpando todo câncer, vai limpando, Senhor, meu Deus, toda depressão, toda ansiedade. Vai limpando, Senhor, meu Deus, toda diabetes. Vai limpando, Senhor, meu Deus, todo infarto que seus filhos venham querer passar, meu Deus. Vai purificando a vida dos teus filhos, vai livrando eles da morte, vai livrando eles, papai querido, da doença maligna. Vai livrando eles, papai querido, da morte, da fatal, Senhor. Pai, cuida daqueles que saem pela manhã, Pai, para trabalhar. Livra eles do acidente, livra eles do assalto, livra eles, papai querido, da maldição humana, Pai. Da maldade humana, Pai querido, Pai amado. Entra, Senhor, meu Deus, com o seu poder sobre a vida deles. Vai curando eles, vai libertando, vai renovando, vai transformando a vida dos teus filhos, Pai. Vai visitar os hospitais, as UTIs, lá nos quartos, nas enfermarias, Pai. Vai visitando, Senhor, meu Deus, cada enfermo. Vai visitando os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos de enfermagem, os que trabalham na limpeza, os vigilantes. Vai, Pai, com a sua mão poderosa, Pai, vai tocando na vida dos teus filhos, Pai, vai libertando eles de toda maldade, Senhor, meu Deus, vai tirando os pensamentos sujos, vai tirando, Senhor, meu Deus, a prostituição, o alcoolismo, as drogas, Senhor, meu Deus, da vida dos teus filhos, Pai, liberta nossos jovens, liberta nossas crianças, liberta, Pai querido. Nós precisamos de libertação, nós precisamos de renovo, Pai. Mas também precisamos, Senhor, meu Deus, renunciar, Pai. Essa é a palavra. Precisamos de renúncia, Pai. Renunciar à maldade humana, renunciar ao vício, renunciar, Senhor, meu Deus, o pecado. Nós precisamos de renúncia em nossas vidas, Pai. Então ensina seus filhos a ter sabedoria, a ter entendimento, Pai, em nome de Jesus. Vai, Senhor, meu Deus, de frente às famílias, Pai. Essas famílias que estão desestruturadas, Pai. Essas famílias que estão perdidas, Pai. Esses pais de família que buscam por emprego, Pai. Vai abrindo portas de emprego, Pai, para esses pais de família, para esses jovens, Pai. Quantos jovens, Senhor, meu Deus, estão se entrando no mundo das trevas porque não tem um emprego para cuidar de si próprio, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, leva providência para os seus filhos, Pai. Vai de encontro a cada um deles, Pai. Vai limpando, Senhor, meu Deus, toda doença. Vai limpando toda enfermidade. Vai limpando toda tristeza, toda aflição, Pai. Porque só o Senhor tem o poder para curar, salvar e libertar, Pai. Oh, Jesus, que eles possam ver o caminho certo. Que eles possam ter
ter discernimento, que eles possam ter entendimento, Pai, que venha de Ti, em nome de Jesus, Pai. Eu te entrego, Pai, cada vida que aqui se encontra nesse canal. Eu te entrego cada vida, Pai, que se encontra dentro das suas casas. Esses muitas vezes que não saem, esses muitas vezes que não lê, mas que eles possam ouvir, Pai, porque a fé vem pelo ouvir e não pelo falar. Que eles venham ouvir essa palavra, que eles venham ser transformados com o poder do Espírito Santo. Amém? Irmãos, vamos acompanhar no Salmo 91. Que vocês possam me acompanhar, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, nele confiarei. Porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Sua verdade será escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nas tuas mãos eles te levarão, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pé do filho do leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também eu livrarei e poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei, o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos dizem amém. Graças a Deus. Irmãos, que vocês possam ser abençoados por essas palavras, que vocês possam amar as suas famílias, que vocês possam interceder por suas famílias, pelos seus filhos, porque nós estamos aqui para isso, para interceder por vidas, seja ela qual for, irmãos. Que nós não venhamos a julgar, mas que nós venhamos interceder pelas vidas que necessitam de luz. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.